Olá pessoal, meu nome é Horácio Bezerra da Silva Neto, tenho 35 anos, sou formado tecnólogo pela UNIT e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância da radiologia no combate ao câncer de próstata. Vou falar um pouquinho sobre a próstata, vou falar um pouco também sobre outras modalidades de terapia que existem e vou falar de vários tipos diferentes de radioterapia para o tratamento da próstata. Vamos lá. A próstata. A próstata é uma glândula do sistema genital masculino localizada na frente do reto e abaixo da bexiga urinária. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido. Como vocês podem ver, ela se encontra abaixo da bexiga, ela envolve a uretra, ela tem o formato de uma castanha, sabe? E é do tamanho de uma noz, ela tem o formato de uma castanha, que ela envolve assim, a uretra passa no meio e ela é em frente ao reto e bem próxima ao ânus, por isso que o teste de toque é muito simples, né? O médico consegue sentir muito fácil. Aí consegue perceber se tem um inchaço ou algum caroço. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens. É considerado um câncer de terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos ocorrem a partir dos 65 anos. O câncer de próstata começa quando as células saudáveis da próstata perdem o controle normal de crescimento e divisão. Essas células passam a apresentar as seguintes características: crescimento descontrolado, estrutura normal e capacidade de se deslocar para outras partes do corpo. Invasividade. Aqui, ó, uma imagem mais próxima aqui da próstata, você pode ver, né? É na frente do reto, como mesmo mencionei, bem perto do ânus. Envolve aqui a uretra e aqui está o tumor, né? Se formando. Compreendendo os sinais e sintomas. O câncer de próstata em estágio inicial geralmente não provoca sintomas. Ele é silencioso. No começo você não sente nada e esse é um problema. Por isso que é importante você fazer os exames quando dá a idade de 40 anos, é até recomendado já fazer. Geralmente é recomendado a partir de 50, 60 anos, quando você não tem nenhum caso na família. Mas caso alguém já tenha tido algum caso de câncer na família, eu já recomendado você, a partir dos 40, já começar a fazer o exame. Os sintomas, eles são geralmente micção frequente, fluxo urinário fraco ou interrompido, vontade de urinar frequente à noite, sensação de que a bexiga ainda está cheia mesmo após urinar, sangue na urina ou no sêmen, disfunção erétil, dores ósseas caso a doença tenha sido disseminada e fraqueza ou dormência nas pernas ou pés. Uma coisa é que essa parte de frequência urinária ela é muito comum quando você já passa dos 50, 60 anos. E é por isso que quando você chega nessa idade é importante você fazer exames de reto, toque retal, de PSA e ultrassom. E é muito importante você fazer os três, certo? Por quê? Porque eles complementam, um complementa o outro. E ele dá um diagnóstico mais preciso. Quando você tem os três exames, o médico consegue dar um diagnóstico bem mais preciso. E como eu falei, a partir de 50, 60 anos, a próstata, ela já, normalmente ela incha, certo? Ela tem um inchaço natural. E esse inchaço resulta em alguns desses sintomas. Aí, como ele tem esse inchaço natural e não dá para saber se é por conta da idade ou se está realmente com algum problema na próstata, e recomenda-se você fazer os exames anualmente a partir dos
50 e 60 anos, tá certo? A partir de 50 anos, melhor. Vamos começar cedo. A partir de 50 anos, você já vai fazer os exames periódicos. E isso se, como eu já mencionei antes, não tiver ninguém na família que tenha tido caso de câncer. Se tem alguém na família com caso de câncer, parente próximo, é recomendado a partir dos 40 você fazer anualmente os exames, certo? Os diferentes tipos de câncer de próstata. Vários tipos de células são encontrados na próstata, mas quase todos os cânceres se desenvolvem a partir das células da glândula prostática. O câncer que começa nessas células é o adenocarcinoma. Outros tipos de cânceres também podem começar na glândula prostática, incluindo sarcomas, carcinomas de pequenas células, tumores neuroendócrinos e carcinoma de células transicionais, mas são muito raros. Como o diagnóstico de câncer de próstata é realizado? A maioria dos cânceres de próstata é diagnosticado no momento do rastreamento com o antígeno prostático específico, o PSA, do sangue ou durante o exame de toque retal. Em caso de suspeita de câncer de próstata, o médico realizará o exame físico, incluindo o exame de toque retal. Esse exame é realizado para saber a consistência da próstata, seu tamanho e se existem lesões palpáveis, como mencionei mais cedo. O estadiamento do câncer de próstata. O que seria isso? O estadiamento seria você descobrir exatamente aonde está o câncer, qual é a localização dele na próstata. O estadiamento é uma forma de descrever o câncer, sua localização, se é para onde disseminou, se e para onde disseminou, e se está afetando as funções de outros órgãos do corpo. Ter conhecimento do estágio da doença ajuda o médico a decidir o tipo de tratamento a ser realizado e o prognóstico do paciente. Para isso, ele poderá solicitar uma série de exames complementares. O estadiamento do câncer de próstata é baseado nos resultados da biópsia, incluindo a pontuação de Gleason, nível do PSA e outros exames de laboratório ou de imagem que forem solicitados. Principais estágios do câncer de próstata. Quando é confirmada a existência do câncer de próstata, é fundamental indicar em qual estágio ele se encontra para definir o tipo de tratamento, porque dependendo de como está o câncer, cada estágio tem o seu tratamento mais efetivo. O estágio A, tumor que não é visível nem palpável ao toque. Nesse caso, deve ser numa ultrassom ou numa tomografia para poder perceber. Estágio B, tumor dentro da próstata que é palpável ao toque e visível em exames de imagem. Estágio C, tumor que atingiu as vesículas seminais que se encontram próximo à próstata. Estágio D, tumor que já atingiu outros órgãos e já existem metástases, podendo afetar a uretra, o reto, a bexiga, por exemplo. Conhecendo os tratamentos do câncer de próstata. Após o diagnóstico e estadiamento da doença, o médico discutirá com o paciente as opções de tratamentos, que dependerão do tipo de estágio do tumor, localização, estado de saúde geral do paciente e possíveis efeitos colaterais. Um desses tipos é a vigilância ativa e conduta expectante. Na vigilância ativa, o paciente é acompanhado de perto, realizando exames regulares de PSA e toque retal, e, se necessário, biópsias, para verificar a evolução da doença. Mas, se a qualquer momento for constatado o crescimento do tumor ou alguma alteração com base nos resultados dos exames de acompanhamento, o tratamento é iniciado. Isso aqui é quando aparece um tumor, vai ser feito os exames periódicos para ver se o tumor está evoluindo ou se permanece no mesmo estágio. Esse acompanhamento mais invasivo, ele é o que normalmente se faz quando você está com
50 anos, como eu mencionei, você faz periodicamente, é um anual, né? Para fazer o acompanhamento da próstata para ver se tem alguma alteração. A conduta expectante é utilizada para descrever um acompanhamento menos intensivo, o que pode significar menos exames, dependendo das alterações nos sintomas, para decidir se o tratamento é necessário. Isso aqui é tipo para quem não tem casos de exame, para quem não tem casos de câncer na família, mas achou um tumor. Então, como o tumor não parece não ser maligno, ele é feio e não há caso, o tumor feio o exame não é maligno e não há caso de câncer na família, claro, vai ser feito o acompanhamento, mas já não é tão intensivo quanto o outro. Ele é mais espaçoso, os exames e tudo mais, por conta de não ter um histórico, não ter um risco muito grande dele virar um câncer. Mas como o risco ainda existe, o acompanhamento é necessário, só não é necessário não tão intensivo. A vigilância ativa, ele é mais para quem já passou dos 50 anos e tem caso na família. Agora, alguns tipos de tratamento. Uma cirurgia. A prostatectomia radical é o principal tipo de cirurgia para o câncer de próstata. Nesse procedimento é realizada a retirada da próstata e alguns tecidos vizinhos à glândula, incluindo as vesículas seminais. Aqui você pode ver a próstata, né, e a vesícula seminal. São removidos e a bexiga é diretamente ligada à uretra, certo? Esticada e ligada diretamente à uretra sem o órgão. Criocirurgia, também denominada crioterapia ou crioablação, é utilizada para tratar por congelamento o câncer de próstata localizado. A crioterapia às vezes é usada para tratar o câncer de próstata em estágio inicial. A maioria dos médicos não usa crioterapia como primeiro tratamento para o câncer de próstata, mas às vezes é uma opção para tratar a recidiva da doença após a radioterapia. Ou seja, ele não é normalmente usado como principal. Ele é uma alternativa após o tratamento e se após o tratamento, radioterapia ou quimioterapia, o câncer volta. Aí ele é uma alternativa, porque geralmente quando a radioterapia principalmente não funciona, ela é bem... não sei se são grandes, tem algum problema na radioterapia por causa da radiação nos tecidos ao redor. Se é feito e ele volta, dificilmente a radioterapia é indicada novamente, ele sempre muda para outro. Aí um deles é a criocirurgia. Aqui como você pode ver, criocirurgia também tem dois tipos. A crioterapia generalizada, onde é congelado toda a próstata, e a crioterapia localizada, onde é congelada apenas a área do tumor. Hormonoterapia. A terapia hormonal ou terapia de privação de andrógeno ou terapia de supressão androgênica tem o objetivo de reduzir o nível de hormônios masculinos andrógenos no corpo. Pode ser utilizada se o paciente não pode realizar a cirurgia ou radioterapia, ou se a doença não pode ser curada por estes procedimentos, pois a doença já se disseminou além da próstata. Quimioterapia. Infelizmente, na hormonoterapia eu não encontrei nenhuma imagem de descrever, para descrever melhor como é que ele é. Quimioterapia é o tratamento com medicamentos para destruir o câncer, administrados por via intravenosa ou por via oral. A quimioterapia sistêmica é administrada na corrente sanguínea para poder atingir as células cancerígenas em todo o corpo.
tornando esse tratamento potencialmente útil para tumores que se disseminaram, metástase, para outros órgãos. A quimioterapia, como ela é através do sangue, como está escrito aqui, ela é mais utilizada quando houve metástase, porque o câncer já se espalhou para outras regiões, então ela, por estar na corrente sanguínea, tratar o corpo inteiro de uma vez só, é melhor para esta fase da doença. Vacina. Sipuleucel T. Me desculpe se eu li isso errado, eu não faço a menor ideia como é que lê isso aqui. É uma vacina contra o câncer que, ao contrário das vacinas tradicionais, que aumentam o sistema imunológico para prevenir doenças infecciosas, estimula o sistema imunológico para que ele ataque as células cancerígenas do câncer de próstata no organismo. É usada no tratamento da doença avançada que não está respondendo à hormonoterapia e que está provocando poucos ou nenhum sintoma. Também não encontrei nenhuma imagem dela. Radioterapia. O tratamento radioterápico utiliza radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam um tumor. Os principais tipos de radioterapia utilizados no tratamento do câncer de próstata são a radioterapia externa, que é a radioterapia conformacional 3D, radioterapia de intensidade modulada, radioterapia guiada por imagem, arcoterapia volumétrica modulada, radioterapia estereotástica e radioterapia com feixe de prótons. E também tem a radioterapia interna, que é a bracterapia permanente e bracterapia temporária. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Radioterapia conformacional 3D. A radioterapia conformacional 3D, como o próprio nome se refere, consiste em conformar o feixe de radiação à região a ser tratada, baseando-se em imagens tridimensionais provenientes de tomografia computadorizada, ressonância magnética e o PET-CT de cômodo. Em muitos casos, é necessária que a tomografia seja feita com contraste. Em outros casos, pode ser necessário até a fusão das imagens em CT-RM ou CT-PET, para a maior precisão da localização e definição dos contornos da lesão. Aqui a imagem, o tomografia computadorizada normal, o PET, né? PET-CT, lesão inicialmente oculta, aí você junta tudo e lesão com limites mais bem definidos. Então você junta os dois, junta todas as imagens, você tem uma visão melhor. E aqui é o equipamento, fica no formato da lesão, ou melhor, no formato da próstata, para que a radiação seja apenas na região de interesse. Radioterapia de intensidade modulada. É um novo tipo de radioterapia conformada 3D que utiliza feixes de radiação, geralmente raio-x, de diferentes intensidades para entregar diferentes doses de radiação em pequenas áreas do tecido ao mesmo tempo. A tecnologia permite a liberação de doses maiores de radiação no tumor e de uma dose menor próxima ao tecido estadio. Algumas técnicas liberam uma dose maior de radiação para o paciente a cada dia, na intenção de reduzir potencialmente o tempo total de tratamento e de aumentar suas chances de sucesso. Aqui umas imagens de alguns feixes, podem ver por aqui, várias regiões diferentes, mas a intensidade é só na região de interesse, ela pega só um pouquinho por fora, tá vendo? Mas fica mais concentrado só na região de interesse. Radioterapia guiada por imagem. Surgiu da necessidade de localizar de forma mais precisa o tumor ou os órgãos internos acometidos pela doença. No momento do tratamento, de modo que
ocorra uma melhor relação com as imagens de referência. O objetivo é garantir com a maior precisão possível que o tumor estará dentro do campo de radiação em todos os dias de tratamento, uma vez que eles podem mudar de posição entre os tratamentos ou ainda em um mesmo tratamento. Isso pode ocorrer devido aos movimentos respiratórios, ao preenchimento ou esvaziamento de alguns órgãos, ou mesmo por pequenas alterações de posicionamento de um dia para o outro. O tumor, às vezes, ele sai do lugar um pouco, né? Devido à respiração, aos movimentos peristaltos, tudo mais, ele pode sair do lugar. Então isso aqui é um tipo, uma modalidade que não é muito utilizada na verdade na próstata, mas ela é bem interessante. Eu trouxe aqui para vocês verem, porque na próstata não se move muito, mas é interessante conhecer esses outros modelos também. E esse aqui é como, por exemplo, na região do pulmão, o movimento de respiração, ele sai do lugar. Aí ele é importante para manter o feixe sempre direcionado apenas no pulmão. Arcoterapia volumétrica modulada. A arcoterapia volumétrica modulada, também conhecida como VMAT ou Rapid Arc, melhora a eficácia na conformação da dose em torno do volume alvo, poupando significativamente os órgãos normais adjacentes em um tratamento extremamente rápido. Reduzir o tempo de tratamento significa proporcionar mais conforto aos pacientes e reduzir a possibilidade de quaisquer movimentos durante a sessão de tratamento. Essa técnica consiste em um tratamento em arco volumétrico que proporciona uma distribuição de doses 3D precisa com uma única rotação de 360 graus do equipamento em torno do volume alvo. Isso é possível devido a um algoritmo de planejamento que altera simultaneamente três parâmetros durante o tratamento: a velocidade de rotação do equipamento, o uso do colimador multifolhas e a taxa de dose liberada. Assim, todo o volume alvo é atingido de tal forma que a radiação seja distribuída precisamente em 3 dimensões. Em geral, utiliza-se 2 arcos em torno do paciente, reduzindo o tempo total de feixe para alvo em torno de 2 minutos. Aqui o equipamento utilizado. Radioterapia com feixe de prótons. É um tipo de radioterapia que é mais precisa do que o tratamento de raio-x tradicional, que aplica radiação a tudo que estiver pelo caminho. A terapia por feixe de prótons usa partículas carregadas em um átomo, os prótons, que liberam sua energia dentro do tumor. Como os feixes de prótons podem ser muito mais bem controlados, os especialistas podem usar a terapia por feixe de prótons para administrar com segurança doses mais altas de radiação nos tumores. Isso é especialmente importante para cânceres de ossos. Aqui é o equipamento de prótons. A bracterapia. A bracterapia já é mais tratamento interno. Todos esses que nós vimos até agora foram externos, era a máquina de fora jogando o feixe para dentro do corpo. Agora vamos falar um pouco sobre os tratamentos internos, que consiste em colocar a fonte de radiação dentro do corpo, emanando, no caso, não é a próstata, colocar dentro da próstata para que ela irradie a próstata de dentro mesmo. A radioterapia interna ou bracterapia consiste na utilização de fontes ou substâncias radioativas para destruírem o tumor. O objetivo é conformar a dose prescrita para o tamanho e forma do tumor, minimizando-a no tecido saudável adjacente. Em alguns casos é usado em conjunto com a radioterapia externa para liberar uma dose mais alta em uma área específica. Que às vezes você não faz somente a externa ou só a interna, você faz os dois juntos. O ataque é mais potente contra o tumor. A radioterapia interna pode envolver um implante radioativo ou uma solução líquida, que pode ser digerida ou injetável. Dependendo do tipo de tratamento a ser realizado, o paciente pode precisar ser internado por um curto período de tempo. A radiação emitida pela radioterapia interna é indolor, embora às vezes o procedimento para
inserção da fonte possa causar um leve desconforto. Bracterapia intracavitária. Quando a fonte radioativa é inserida numa cavidade corporal próxima ao tumor, é geralmente usada no tratamento de tumores do sistema reprodutor feminino, como câncer do colo do útero. Bracterapia intersticial. Minha pronúncia aqui nessas palavras está bem complicada, né? Os implantes são colocados diretamente no tumor. É usada para o tratamento de tumores de próstata ou de cabeça e pescoço. Pode ser administrada junto com a radioterapia externa. Duas técnicas. A bracterapia de alta taxa de dose. Libera uma alta taxa de dose durante um curto período de tempo, normalmente por alguns minutos. O radio-oncologista utiliza catéteres, geralmente denominados aplicadores, que são colocados sob anestesia local ou geral, dependendo da área a ser tratada, para direcionar a fonte radioativa ao tumor. Após a inserção, os aplicadores são realizadas imagens para determinar a posição dos catéteres, definir o plano de tratamento, fazer a distribuição das fontes radioativas e calcular o tempo de tratamento para a liberação da dose prescrita. Bracterapia de baixa taxa de dose. Envolve a inserção de fontes radioativas próximas ao tumor de forma permanente, onde a radiação é liberada em baixas taxas de dose de forma contínua. As sementes colocadas são implantes que não serão retirados após o término da atividade do material radioativo. Após a inserção das sementes, o paciente estará ligeiramente radioativo. O nível da radiação emitida diminui gradativamente ao longo do tempo, de modo que a maior parte da radiação é liberada ao longo dos primeiros meses e após alguns meses, com o decaimento da radioatividade, as sementes estarão praticamente inativas e gradativamente o paciente deixa de estar radioativo. Essa técnica é mais comumente utilizada no tratamento de câncer prostático. Aqui você pode ver as sementes radioativas sendo colocadas dentro da próstata para irradiá-la e matar as células cancerígenas. Esse aqui é bem mais invasivo, na verdade. Você pode ver uma ecografia colocada através do reto para formar a imagem na próstata e poder ver melhor aonde colocar as sementes. Obrigado, esse foi o nosso palestra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter informado bem sobre cada um dos tipos de radioterapia. São muitos, como você pode ver. Novamente, eu vou falar aqui novamente, o exame precisa ser feito os três. Muita gente quer fazer só o exame de PSA e o ultrassom. Gente, por favor, é muito importante que vocês façam os três exames. O toque também é importante, porque, como eu falei, os três são um tripé que garante um diagnóstico quase perfeito. Não vou dizer perfeito, porque nada no mundo é perfeito, mas que dá quase 100% de garantia no diagnóstico. Está bem? Vamos deixar de preconceito, o toque não é grande coisa. O médico, o pessoal faz piada, o médico não vai enfiar o dedo lá fundo, não. Você pode ver que ele está bem na entrada, bem próximo do reto, do ânus. Então o médico vai colocar só a ponta do dedo, ele consegue sentir a próstata. O exame só dura alguns segundos. Não vamos ficar fazendo piadinha. É um assunto sério, certo? E é isto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.